Olá, é com muito prazer que eu estou novamente aqui com vocês, para que a gente possa fazer algumas reflexões, mas não apenas reflexões que vão para a gaveta dos nossos pensamentos, reflexões que a gente possa colocar em prática, que a gente possa transformar em ação. A reflexão que se torna ação é aquela que vai transformar nossos hábitos, nossas condições, vai transformar nossa vida e vai trazer mais consciência para nós. A gente sabe mais do que nunca que a informação está aí a dispor de todos. A informação por si só não transforma ninguém. É importante que nós tenhamos conhecimento, é importante que nós leiamos as obras básicas quando se trata da doutrina espírita, mas isso não é o suficiente. É muito importante que a gente leve para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, para as nossas relações, os nossos relacionamentos, esse conhecimento. Que a gente coloque em prática. E isso sempre à luz do quê? À luz do amor. Eu sempre falo assim, o que o amor faria em determinadas situações que eu me vejo na dúvida? E talvez seja isso que deva nos guiar cada vez mais. A gente não consegue o tempo todo, eu muito menos, mas assim, a gente precisa ter essa consciência. O tema de hoje é um tema lindíssimo, é um tema que diz assim, somos o que atraímos. Uma mensagem, é título de uma linda mensagem psicografada por Chico Xavier de Emmanuel, que diz que a gente nasceu no lar que a gente precisava. A gente tem o corpo físico, a história, as pessoas, o trabalho, seja lá o que for, tudo numa medida certa para a nossa necessidade. Isso não quer dizer que a gente não possa modificar, transformar, trazer crescimento para a nossa vida. Claro que pode. Nós somos co-criadores. Como disse Cristo, vós sois deuses. Temos dentro de nós essa centelha divina que transforma a realidade. Eu estou aqui falando com vocês e vocês estão aí com algum aparelho, podendo captar essa imagem e esse som. Isso tudo veio do quê? De um pensamento que se tornou ação, que se materializou e se transformou numa comunicação virtual. Entre outras tantas coisas que a gente poderia pensar, que antes eram pensamentos, eram ideias e que se materializaram por conta da criação do homem, da criação humana. Então, quando a gente pensa assim, somos o que atraímos, o que será que isso quer dizer? Eu tenho muito cuidado com isso, porque quando a gente fala de lei de atração, há uma mistura em relação a isso. Quando a gente fala também, tá vendo, você trouxe esse problema para você, você atraiu e muitas vezes vem carregado de culpa e na realidade faz mal. Então, uma coisa importante para a gente entender é que quando a gente fala somos o que atraímos, na realidade nós atraímos o que nós somos. Nós estamos dentro de uma condição que vai trazer para cada um de nós aquilo que é necessário para a transformação pessoal. Para que essa luz interna se manifeste e que aqui na Terra está tão apagada dentro de tantos nós pelo egoísmo, pela cegueira, pela ganância, por uma série de coisas que na realidade, sentimentos que na realidade são proteção, mas uma proteção doentia, uma proteção que não vê. Então eu costumo dizer que eu tenho 3 medicamentos. Acho que eu já falei isso aqui para vocês, mas eu não vou me cansar de falar, porque a gente pode aplicar isso nas nossas vidas e tem tudo a ver com a ideia de que nós atraímos o que somos ou somos o que atraímos. Então, o primeiro medicamento é eu não controlo o que está fora de mim. Isso é uma consciência muito profunda. Então, muitas vezes nós estamos nos nossos relacionamentos, ou mesmo no trabalho, as situações acontecendo, e a gente quer controlar aquilo que está lá fora. Isso é um mecanismo gerador de muita ansiedade. Nesse processo de pandemia, nós vivemos isso em larga escala. E muitas pessoas, de fato, adoeceram por conta disso. Por quê? Porque desejam controlar o outro, desejam controlar as situações. E muitas vezes isso é uma grande decepção, frustração, mágoa. E isso traz um desalento, uma desesperança, muitas vezes. Então a gente precisa entender que a gente não controla. Muito do que vem como destino é realmente aquilo que a gente precisa. A começar pelos nossos pais, pela nossa família original, a família em que nascemos. Isso é preciso compreender para que haja, nessa linha de autoconhecimento, uma profunda transformação amorosa de dentro para fora. Os pais, os irmãos,
são aqueles exatamente perfeitos para nós. Eles foram programados para nós. É o que chamamos de programação reencarnatória. E por mais que nos ofendam, por mais que tenhamos problemas diante das situações que vivemos em família, é preciso compreender que está certo assim. Acomodar, acordar, concordar com isso dentro de nós transforma a nossa vida. Transforma conflitos em paz. Transforma dificuldades em soluções. Problemas em caminhos inteligentes. Isso é muito importante entender. Então, quando nós entendemos que este sentimento interno, esta compreensão interna de que tudo à nossa volta, do ponto de vista da nossa família, está certo assim, tira da gente esse desejo insano de controlar, mudar o outro. Como isso é primário em nós, esse desejo de que a gente consiga mudar o outro. Muitas vezes num relacionamento de casal, isso traz conflitos que levam à separação ou levam muitas vezes a muitas ofensas. O desejo de que o outro se ajuste, se acomode àquilo que é o que eu gostaria que fosse. Então a gente não controla aquilo que está lá fora. O segundo medicamento, que se a gente usar com frequência, ele é amargo, desce queimando, mas é importante, é eu vivo o que eu necessito. E ele culmina com essa mensagem belíssima. Nós vivemos o que necessitamos. Não existe uma folha que caia à nossa frente no nosso caminhar que não esteja exatamente no lugar correto. E se porventura é algo que eu possa transformar, que eu caminhe na direção da transformação. Mas se eu não posso, que eu trabalhe internamente a concordância com isso. Mais do que aceitar, concordar, dizer sim ao que acontece. Então, quando a gente diz que a gente vive o que a gente necessita e usa isso como uma medicação, ou seja, como um hábito mental de compreensão da vida, nós transformamos profundamente aquilo que vai dentro de nós. Por quê? A gente se afasta da revolta, desta indignação, que muitas vezes culpa alguém. Culpa alguém. E quando a gente está nessa dicotomia de culpar a nós mesmos ou culpar aos outros, nós estamos numa posição infantil. Não é a posição do adulto que assume a responsabilidade sobre aquilo que acontece. Somos o que atraímos. Diz sobre esta responsabilidade. Mesmo que nós ainda não tenhamos total compreensão do que se passa, de outras reencarnações, daquilo que a gente traz de bagagem, que a gente possa entender que esta experiência terrena do agora é necessária para nós. Necessária para que possamos evoluir. Mesmo que seja uma dor profunda, como por exemplo a dor de uma perda. Que a gente possa entender que a partir dessa perda talvez brote em mim mais generosidade, mais compreensão, mais perdão e mais valorização da vida. Então o ser humano ainda necessita da dor. Assim também são as boas coisas. Não vamos colocar aqui que as necessidades são sempre necessidades ruins. Da psicologia positiva, por exemplo, podemos tirar esse olhar constante para aquilo que temos e não para aquilo que não temos. Para aquilo que recebemos e não para aquilo que ainda desejamos receber. Isso é um exercício diário de compreensão que tem algo na vida de todos nós que pode ser visto como bom. Um lado bom da vida. Então esse segundo medicamento precisa ser aplicado nas nossas vidas diariamente. Eu vivo o que eu necessito. Essa experiência com esta família, com essas pessoas, com esses amigos, com esse trabalho, tem uma função inteligente. Essa função inteligente é trazer à tona a minha luz, não a minha treva. Muitas vezes traz as nossas trevas, a nossa revolta, a nossa fúria, a nossa indignação, a nossa cobrança, a nossa colocação de que Deus não é justo. E isso não é verdade. Então, quando a gente entende esse Deus misericordioso e bom, a gente pode compreender que a gente vive o que a gente necessita, não como castigo. Isso é uma distorção. Não como castigo, mas como bênção, como um convite à consciência, um convite à transformação.
Então, se hoje você passa por alguma situação difícil, eu te convido a pensar: o que isso me convida a transformar? O que essa situação específica me pede para ver, enxergar, transformar? Essa é uma questão importante a se fazer. Vá para dentro de si, faça essa pergunta. Pergunte-se qual a bênção por trás desta dor. Este é um momento de reflexão. Se você enxerga uma bênção por trás deste problema, desta dor, desta dificuldade, algo pode ser transformado. Deixe o seu coração ser tocado por esta pergunta. Escolha algo que você possa olhar de uma forma mais profunda e transformar. E aí nós podemos caminhar para o terceiro e último medicamento, que é uma pergunta na realidade. O que realmente importa? Quando a gente entende o que realmente importa, a gente não fica tão preso em questões banais da vida. Quanto tempo é perdido com coisas que não têm solução, que não vão mudar? Quanto tempo é perdido quando a gente olha para o passado? Tem uma frase do Rabino Newton Bonder que eu acho muito importante. Ele escreveu essa frase, está no livro dele chamado A Alma Imoral. E ele diz assim: quantos dos nossos sacrifícios são uma oferenda ao nada? Quantos dos nossos sacrifícios, noites perdidas, horas e horas, discutindo mentalmente com alguém, pensando coisas dentro da nossa cabeça que a gente devia ter feito, devia ter falado. E tudo isso para quê? Isso se perde no nada. Então, o terceiro medicamento é uma pergunta muito profunda, que se você exercitá-la no dia a dia, quando você se aborrecer no trânsito, quando você se aborrecer com algum atraso de alguém, você vai ver que realmente a gente perde muito tempo precioso da nossa consciência, da nossa vibração, pensando em coisas que realmente não vão ter importância. O que realmente importa para você? Faça essa reflexão. Para pensar nos seus dias. Quantas horas você dedica a quê? Num dia de 24 horas, o tempo que você mais gasta é com quê? O seu olhar, o seu pensamento, o seu sentimento, durante a maior parte do tempo, é para quê? Às vezes são coisas que, na realidade, poderiam ser substituídas por coisas mais substanciais. Poderia ser substituído por uma investida séria no autoconhecimento, em que você analisa as suas reações, analisa os seus pensamentos, os seus sentimentos e escolhe transformar. Nessa linda mensagem psicografada por Chico de Emmanuel, ele diz assim: você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. É um poder que a gente abre mão, porque a gente não tem consciência e muitas vezes cai numa vibração ruim, da tristeza, da mágoa, da raiva, da inveja, dos ciúmes e de outras tantas emoções negativas, perturbadoras, e a gente perde a chance de escolher, buscar, modificar aquilo que nos rodeia a existência. Ele diz mais: teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. Teus pensamentos e vontades. A tua intenção modifica a tua realidade. Se você está junto com alguém dizendo sim, querendo dizer não, se você está junto com alguém dizendo não, querendo dizer sim, se você está com as pessoas e na realidade não está no aqui e agora, está com o pensamento preso no passado, amarrado no futuro, o que você está de fato colocando na vida? Essa é uma reflexão muito profunda. São a chave de teus atos e atitudes. Seus pensamentos e vontades te guiam. Te guiam. São as fontes de atração e repulsão
na jornada da tua vivência. São as fontes de atração e repulsão. Só que a gente não pode cair aqui, gente, naquela casca de banana do pensamento positivo que foi muito divulgado na década de 80. É uma casca de banana porque não basta pensar. É preciso um eixo muito importante nesse processo co-criador. Pensamento, sentimento, vibração, ação. Eu posso querer, eu posso sentir, pensar, mas eu preciso agir na direção daquilo que eu gostaria de construir para rodear a minha existência, para construir os meus dias. É muito importante a gente compreender que existem coisas que a gente pensa e sente e faz que mudam as nossas relações, aquilo que acontece à nossa volta. Então a gente precisa, na realidade, realmente estar atento. Atento ao momento presente. O único momento que podemos modificar algo. O único momento em que temos a chance de transformar. Transformar as nossas vidas em vidas mais harmoniosas, mais dotadas de paz, mais dotadas de harmonia, mais dotadas de amor. E o que é o amor, gente? Amor é troca, troca, mas principalmente dar e receber a partir do dar. Muitas pessoas chegam até mim, às vezes, e conversam, se queixam de que estão sozinhas, de que não têm companhia, de que não têm pessoas. E, na realidade, estão querendo ainda, numa posição primária e infantil, receber sem entregar. O fluxo do dar e receber é como uma porta que tem dois lados, dar e receber. Eu não vou conseguir trazer para a minha vida algo de importante, de substancial, se eu não entrego a vida a algo. Nós temos aqui uma missão, cada um de nós. Claro que aqui eu não estou me comparando, nem comparando vocês a grandes missionários da terra, os iluminados da terra, os santos da terra. Não é isso. Eu estou dizendo que nós aqui temos a missão de realizar essa encarnação da melhor maneira. Saímos daqui um pouquinho melhores do que entramos, com algum aprendizado, com algum enriquecimento. E para isso eu preciso de consciência, para que eu possa transformar os meus dias em torno de mim, transformar a minha realidade. Ele ainda diz, a mudança está nas suas mãos. Parece uma coisa óbvia, né? Parece uma coisa que a gente ouve todo dia, é falado aí nesses sites, nessas mensagens e palestras de motivação. Mas será que a gente internalizou isso? Ou a gente está esperando que a grande mudança, a grande felicidade venha de fora para dentro? Que quando eu tiver X, quando eu acontecer isso na minha vida, ou quando eu conquistar aquilo na minha vida, eu vou estar feliz. Será que é isso? Ou será que eu estou nesse exato momento, que é o único momento possível, que é o agora, construindo a realidade que é a história da minha vida? Hoje é uma página, mas essa página, ela forma toda a composição da história de quem sou eu. Somos o que atraímos, atraímos o que somos. É importante nós entendermos que é aqui dentro, essa transformação interna, que vai fazer com que aqui fora se manifeste uma vida mais dotada de felicidade, de harmonia. É claro que nós temos problemas e isso não vai parar, essa história não vai parar. Nós somos desafiados o tempo todo por coisinhas pequenas e coisas muito grandes. Eu não estou dizendo que, então agora eu vou, criar uma história aqui dentro de mim e tudo vai ser lindo e maravilhoso. Aqui na Terra não existe isso. Já disse lá o livro sagrado, a felicidade não é deste mundo. Ela não é constante por quê? Porque nós não vamos crescer no fofinho. E nós estamos aqui para evoluir. Se a gente olha o mundo como um todo, com tanta miséria, com tanta dificuldade, com tanta violência, com tanta distância entre os seres, com tantos valores distorcidos, a gente pode imaginar, meu Deus, como a gente ainda precisa aprender as coisas. Mas que a gente possa pensar na gente. A coisa mais comum que tem é a gente falar, fulano tem que assistir essa palestra, fulano tem que ler esse livro, tem que aprender isso daqui. Isso é apontar o dedo. A gente precisa olhar para dentro, com muita humildade, e ver aquilo que é possível transformar dentro de nós. Ver aquilo que a gente vai fazer de agora em diante, para que a nossa vida seja uma vida dotada de paz. A paz do mundo, todo mundo quer.
A felicidade no mundo, a saúde, a fartura, a prosperidade, todo mundo quer. Mas a gente precisa compreender que existe um passo que só nós podemos dar. Esse passo é o nosso passo. É a página da nossa vida que a gente vai escrever hoje. Então, que você saia daqui desses pequenos minutos que a gente trocou com alguma reflexão que te leve para a ação junto aos seus, para harmonizar o seu ambiente, criar esse campo de atração, essa atmosfera positiva, amorosa, sem queixas, sem queixume, sem reclamações, olhando para aquilo que a gente tem e não para aquilo que a gente não tem. Isso vai fazer com que a gente se encha de força e que estar perto da gente seja bom e que a gente possa compartilhar esperança através de uma posição positiva diante da vida. Então, a gente não controla nada lá fora. A gente vive o que a gente necessita, na medida certa. E o que realmente importa. No hoje da sua vida, o que realmente importa. Que você leve para o seu coração esses momentos aqui que a gente conversou. E que eu possa estar deixando aqui essa mensagem de que nós temos uma parcela de cocriação muito importante. Use-a com amor. Obrigada.